Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Que bom, comigo também está tudo ótimo. Hoje nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E, o tema que eu escolhi, que Deus pediu para mim falar essa noite, é um tema muito interessante, sobre um acontecimento histórico. Sabe, tem certo tipo de acontecimento que você fala assim, eu lembro exatamente como foi aquele dia. Por exemplo, hoje nós estamos no dia 12 de setembro, ontem foi 11 de setembro, e 11 de setembro é uma data marcante. Ontem eram 17 anos do atentado nas Torres Gêmeas, e a maioria das pessoas lembra onde estava. Eu lembro exatamente onde eu estava nesse dia. Eu não morava em São Paulo ainda, eu morava em Minas Gerais. Eu tinha 9 anos de idade. E eu lembro dessa data. Eu tinha 9 ou 8, não lembro direito. Mas eu lembro desse dia. Eu cheguei da escola e aí estava todo mundo na televisão vendo aquele negócio. Eu lembro exatamente onde eu estava naquele dia. E tem uma data, e essa é a data mais triste da história, e tem uma contradição. É a data mais feliz da história também. Nesse dia, quando o sol devia estar na sua maior temperatura, mais forte, se fez noite. A terra tremeu, e esse dia foi o dia da morte de Jesus Cristo. E nossos pecados naquele momento apertaram tanto Jesus Cristo, cobriram tanto a face de Deus, que ele clama, o que está escrito lá em Salmos 22, no versículo 1, fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Esse dia foi o dia mais importante da história desse mundo. Esse dia foi o dia que nós ficamos tristes porque Cristo teve que sacrificar e se humilhar. Mas ficamos felizes porque através desse ato, desse gesto, nós temos a certeza da salvação. E nessa história tem 3 cruzes. Jesus ao centro, um ladrão à esquerda e um outro à direita. E essas 3 cruzes representam a história da humanidade. Cada uma das pessoas vai passar pelo menos por 2 dessas cruzes. Por quê? Nessa tarde, quando Jesus Cristo morreu pelo pecado, ou seja, por causa do pecado. O ladrão do lado direito, que nós temos aí, que se chama Dimas, ele morreu para o pecado. A partir daquele dia ele tinha morrido para o pecado não dominava mais sobre ele. E o ladrão do lado esquerdo, infelizmente, morreu no pecado. Você vê que interessante como que funciona o artigo. E nós vamos entender um pouquinho mais dessa história hoje. Eu convido que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Antes da gente ler, fazer uma breve oração. Poderoso Deus, estamos aqui na sua casa, ó Deus, onde nos reunimos com o intuito de te adorar, ó Deus. Por favor, que o espírito de adoração esteja em cada pessoa presente aqui, ó Deus. Eu agora vou aqui trazer um pouco do que eu estudei, do que eu aprendi para a igreja, ó Deus. Eu não tenho nada para oferecer, ó Deus. Eu sou um servo seu, porém pecador, ó Deus. Eu sou falho, e se eu tentar trazer algo do meu conhecimento aqui, ó Deus, eu estou desonrando esse púlpito, ó Deus. Então que, por favor, me esvazie e me encha com o teu Santo Espírito, ó Deus, para que eu possa trazer aqui palavras de vida, ó Deus, direto do seu trono de graça. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O capítulo é 23, o versículo é o 39. O subtítulo aqui na minha Bíblia diz assim: Os 2 malfeitores. E começa assim: Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez.
e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Essa história que nós acabamos de ler é o relato que eu fiz na introdução. E eu vou começar falando sobre aquela pessoa que morreu, infelizmente, no pecado, que é o ladrão, o malfeitor, no caso aqui, do lado esquerdo de Jesus. Infelizmente, a condenação é um destino inevitável para aqueles que não querem aceitar Jesus. E por quê? Eu não quero aceitar porque eu quero fazer uma escolha, porque eu sou livre para fazer as minhas escolhas e tomar as minhas decisões. Mas o que é ser livre? O que é liberdade? Pense nessa resposta por um instante. O que você considera como liberdade? O que na sua cabeça significa liberdade? Fala assim: eu sou livre, eu tenho liberdade. O que significa isso? Eu, comumente, quando vou fazer um sermão, eu procuro a palavra-chave no dicionário, porque eu quero entender um pouco mais daquela palavra. Às vezes uma palavra ela tem mais de um significado, né, dependendo de como ela é aplicada. Mas nunca antes eu fui no dicionário e eu achei uma descrição tão grande sobre uma palavra, a palavra liberdade. Essa palavra liberdade, ela é tão grande a descrição dela, e quando eu terminei de ler tudo, não respondeu o que é liberdade. Que interessante. Não, eu vou pedir para o Mário colocar, por favor, aquele PowerPoint lá, com o que está escrito no dicionário, o que significa a palavra liberdade. É muito complexo, é muito difícil de entender. O que é ser livre? O que é ter liberdade? O que faz um homem livre? Olha só, isso aqui é o que está lá no dicionário que eu peguei. Eu resumi, porque tinha muita coisa. Eu peguei o principal, diz assim, liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a sua própria vontade. Então, a princípio, o que temos aqui? Liberdade é você fazer o que você quer. Você tem um livre-arbítrio, você escolhe o que você quer fazer, então você faz, de acordo com a sua vontade. Só que continua, desde que não prejudique outra pessoa. Aí, vem um negócio que dá para você falar assim, mas isso é contraditório. Por exemplo, o Edivaldo me empresta R$50. E aí, ele é livre, decidiu me emprestar, porque quis, porque eu pedi. Só que eu, dentro do meu livre-arbítrio, eu não quero pagar o Edivaldo. Eu não sou livre. Então eu não vou pagar. Só que aqui diz, desde que não prejudique outra pessoa. Se eu não pagar o Edivaldo, eu estou prejudicando ele. Mas aí entra na contradição. Se eu sou livre, eu escolho não pagar. Mas se eu não pagar, eu estou indo contra o que diz o dicionário que se caracteriza a liberdade. Não é estranho? Difícil de entender? Aí tem assim a continuação da definição. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. O que também é contraditório. Por quê? Todo mundo depende de alguém para alguma coisa. Quando você nasce, você depende de alguém. Ah, beleza, cresci, agora estou livre, liberto, moro sozinho, trabalho, pago minhas contas. E se você fica doente? Quem que cuida de você? Você mesmo? Difícil? E se você precisa de um serviço específico, entupiu lá o esgoto da tua casa, você precisa de um profissional específico naquela aula, então daquela área. Então você necessita de alguém também. Então ninguém é livre independente por completo. Então fica estranho. Aí a continuidade diz assim: liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Aí já vai para um âmbito mais político da coisa. Já viu falar em liberais? Partidos liberais, âmbito político, no século XVIII, lá, 1700 e eu não lembro direito a data, teve a Revolução Francesa, e os ideais deles eram igualdade, liberdade e fraternidade. E, se você for ver, nem mesmo os partidos liberais entram em acordo. Existem liberais de esquerda e liberais de direita.
Existe o Partido Social Liberal, que acredita no socialismo. E existe o Partido Democrata Liberal, que acredita na democracia, no capitalismo. Então, nem mesmo o liberalismo concorda entre si. E não vamos entrar muito no âmbito, porque o assunto aqui não é política, mas você vê que como que liberdade é complicado. E a gente tem, dentro da liberdade, muitas ramificações. Tem liberdade de escolha, liberdade ética, liberdade filosófica, liberdade condicional, vem do termo jurídico. Falando um pouco de liberdade filosófica, vem um negócio aí que complica mais a coisa. Passa o próximo slide, por favor. Aí, sobre liberdade filosófica, a gente tem essa definição aqui. Liberdade é classificada pela filosofia como independência do ser humano. Ou seja, o ser humano independente, né? O poder de ter autonomia e espontaneidade. Ou o que é autonomia? Autonomia, quando você fala assim, eu sou autônomo. O quê? Eu trabalho para mim mesmo. Então, se eu tenho autonomia, eu faço o que eu quero. Que é o que a gente viu do livre-arbítrio, de exercer a própria vontade. E espontaneidade. Ou seja, o que é espontaneidade? É quando eu desejo fazer alguma coisa assim, me dá um pensamento de súbito e eu realizo aquilo, isso é espontâneo. Então é isso. Só que, olha o que ele fala assim, a liberdade é um conceito utópico. O que é utopia? Utopia é um ideal impossível de você alcançar, né? Por exemplo, paz nesse mundo antes de Cristo voltar. É possível? Não é possível. Eu sei que existe paz. A Bíblia fala de paz. Eu conheço assim o significado da paz, mas eu sei que neste mundo pecaminoso do jeito que ele é, a gente nunca vai ter paz até que Cristo retorne. Então, paz aqui é uma utopia, é um negócio que assim não vai ter, não tem como, não há possibilidade. Existe, porém não tem como a gente alcançar. E liberdade é o que é mais ou menos isso. Não tem como a gente alcançar a liberdade plena aqui nessa terra. Ele continua assim, ó, uma vez que é questionável se realmente os indivíduos têm liberdade que dizem ter, se com as mídias ela realmente existe ou não. A mídia influencia muito no que a gente quer comprar. A gente pode falar que não, mas influencia. Por exemplo, eu estava lendo uma matéria hoje que acabaram de lançar o iPhone XSR. Esse celular vai custar lá nos Estados Unidos $1.299. Isso com... O dólar está mais do que R$4 aí, mas vamos colocar que ele esteja R$4. Quanto que vai dar esse negócio aí? R$5.200. Isso, né? Só que isso só o dólar. Quando vier para o Brasil com imposto, você pode colocar R$10.000 nesse celular. E eu vou falar para você, irmão, vai ter gente que vai comprar esse negócio. Eu, quando era criança, as crianças são o principal alvo das mídias. Eu, quando era criança, eu estava assistindo o programa da Eliana, eu devia ter uns 12 anos. E aí tinha um negocinho lá, que era Jack alguma coisa. E Jerk, eu não lembro direito o negócio. Eu sei que eram umas carninhas em filete, assim, ó. Não tem a bala fine? Era como se fosse a bala fine, só que era um pedacinho de carne. E ele vendia parecido com a bala fine, dentro de um plastiquinho bonitinho. E eu via a Eliana comendo, e ela fazia uma cara, nossa, que coisa boa, você precisa experimentar isso. E ela dava para as crianças no auditório, as crianças ficavam felizes, e elas, eu quero. E aí eu fiquei no pé da minha mãe, eu quero. Esse negócio era caro. Isso, quando eu tinha 12 anos, isso fazem 14 anos atrás, isso. E eram mais ou menos uns R$5. R$5 há uns 14 anos atrás era um bom dinheiro. Eu lembro que com 10 centavos eu fazia festa, imagina que com R$5. E eu fiquei no pé da minha mãe até ela comprar, e ela, para me ver em paz, ela comprou. E quando eu peguei aquele negócio e dei a primeira mordida, que coisa ruim, horrível. E eu falei, mãe, eu não quero. Ela queria me matar, porque eu fiquei no pé dela para comer. Mas por que eu queria? Se você for beber bem, eu exerci a minha liberdade. Eu quero. Então, mãe, compra para mim. Eu não tinha dinheiro, se eu tivesse eu comprava, mas eu pedi para minha mãe, ela me deu. Então, mas será que eu queria mesmo? Eu cheguei à conclusão que eu não queria aquilo. A mídia me influenciou a querer ter aquilo. E isso acontece em todas as áreas da vida. Com roupa,
é com música, é com carro, é com o seu estilo de vida, é com... Às vezes a pessoa não quer estudar numa faculdade, por exemplo, nós temos aqui a Unixul, que fica aqui perto, uma faculdade aqui perto. É uma faculdade bem conceituada, é uma faculdade legal. Só que todos os seus amigos estudam na Mackenzie. E aí eu não quero estudar na Unixul, eu quero estudar na Mackenzie, porque lá a faculdade é top, né? Essa é a faculdade boa. Por quê? Influência. Então, às vezes eu acho que eu estou exercendo o meu livre-arbítrio, e não estou. Aqui ele termina falando sobre os filósofos que discutiram sobre o assunto. Só volta um pouquinho o slide anterior. Eu acho que assim, o que mais se aproxima de liberdade é o que começa aqui. A liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a sua própria vontade. Eu acho que assim, o que mais chega perto de explicar o que é liberdade é essa parte aqui. Todo o resto é tentativas e tentativas. É como você tentar explicar o amor de Deus. Você vai chegar perto de uma explicação razoável, mas nunca vai conseguir explicar o amor de Deus. A liberdade está longe de ser o amor de Deus. É uma coisa também que a gente nunca vai conseguir explicar ela. Então, como que eu sei se eu sou livre? A gente lembra de texto da Bíblia, lá em João, que fala assim, ó, se o Filho te libertar, verdadeiramente serem livres. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, são textos que estão lá em João e que nos trazem assim, uma noção do que é liberdade, mais ou menos assim. A gente nunca vai entender. Então, como que a gente vai saber se a gente está fazendo uma escolha certa? Como que a gente faz uma escolha acertada? E como que a gente chegou nesse ponto? Porque não foi assim desde o princípio. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Romanos 5, capítulo 5. Deus não planejou o mundo desse jeito. E por que nós estamos desta maneira, então? Capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pecado é uma escolha que você faz. Uma escolha de quebrar a lei de Deus. Uma escolha de ir contra a vontade de Deus. Né? Pecado é a quebra da lei. Paulo fala, mas não lembro onde agora. Então, infelizmente, devido ao ato de Adão, nós ficamos escravos do pecado. E ser escravo é o quê? É estar privado da sua liberdade. É não ter liberdade. Um escravo é uma pessoa que não tem liberdade. Ele não pode escolher por si só. E é o que nós nos tornamos nesse mundo. Escravos do pecado. E não é fácil a gente identificar o cativeiro que a gente está vivendo. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo escolhas que não é a gente que está fazendo. Não somos nós que estamos tomando essas decisões. Porque Satanás ele tem diversas armadilhas para nos prender. Porque se você for ver, vamos comparar a atitude de Deus. Deus ele criou o ser humano com moral, né? Ele entende tudo o que ele está fazendo e ele deu livre-arbítrio. Por que Deus não poderia ter criado o ser humano assim, programado para não pecar? Poderia, por exemplo, a pessoa que trabalha com programação, ela vai fazer um programa e ela coloca o que ela quer que o programa faça. Olha, eu quero que quando eu clico aqui, você abra tal página. É assim que você faz o programa. E o programa ele não tem vontade própria. Então Deus poderia fazer a gente assim, não colocar assim, se tentar pecar, não deixa. Mas Deus, ele não queria robôs, ele não queria programas de computação. Ele queria seres que o amassem pelo que ele é. Ele queria seres que fizessem, que tivessem a liberdade de escolher, que se sentissem livres de verdade. Talvez no céu nós entendamos o que significa liberdade. Mas Satanás, um dia, ele não quis. Ele falou, não quero. E Deus deixou ele livre
para fazer o que ele quisesse. Adão, quando pecou, ou Eva também, Deus não segurou a mão deles e disse, não façam isso. Deus orientou eles. Deus orientou, não toquem, não se aproximem. O Espírito de Profecia dá mais detalhes, diz que não era para eles nem se afastarem um do outro. E quando eles escolheram fazer o errado, Deus permitiu. Agora veja como age Satanás. Ele usa a mídia para te influenciar. Já começa por aí. Que é aquilo que a gente estava lendo lá, que a gente não tem certeza se a liberdade existe mesmo, porque a mídia nos influencia. E o que Satanás faz? Ele começa a criar vícios. Tem gente que é viciado em assistir televisão. Tem gente que é viciada em drogas, em álcool, em pornografia. Tem gente que é viciado em muitas coisas. E o que Satanás faz? Ele te prende, ele te segura ao máximo que ele pode. Enquanto ele puder, ele vai te segurar, ele vai te prender ali, ele vai querer tirar a sua liberdade. Deus não. Ele fala, igual ele fala lá em Deuteronômio, tem 2 caminhos, né? Escolha a vida ou a morte. Te recomendo a vida, né? Mas ele não te força a nada. Satanás não, ele vai fazer tudo o que ele puder. Cada instante ele vai tentar te segurar. E ele cria os vícios para isso. Se você for ver, como que você sabe que você não tem liberdade? Porque você não quer. Às vezes o cara que é viciado em pornografia, ele não quer, mas é mais forte que ele. O cara que é viciado em bebida, ele não quer ir jogar. Ou ele não quer ir beber, desculpa. Ele não quer ir no bar. Ele não quer beber. Mas ele não se aguenta. E chega uma fase que ele está tão intoxicado que se ele não bebe, ele treme. Se ele não bebe, ele fica nervoso, ele perde a paciência. Por quê? Porque Satanás está viciando a pessoa e está segurando. E só Deus pode libertar. Então a gente vê que essa talvez seja a situação do ladrão do lado esquerdo de Jesus. Que estava no pecado, infelizmente morreu no pecado. Ele chega a participar com os outros da zombaria. Vamos voltar lá em Lucas, no capítulo 23. O versículo 39. A gente já leu, mas a gente vai dar uma olhadinha nele de novo. Lucas 23. Versículo 39. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Veja que interessante. Ele sentiu a necessidade de Cristo de alguma forma. Ele olhava para Cristo e ele sabia que Cristo tinha alguma coisa de diferente. Ele ouviu falar de Cristo? Não sei. Ele viu a Cristo? Não sei. Mas ele sentia que ele podia fazer alguma coisa por ele. Só que aquele ladrão, ele não olhou a fundo. Ele viu a necessidade exterior dele. Ele falou assim, ele pode me tirar dessa cruz. Ele estava pensando no imediato, né? Agora, eu estou sofrendo aqui. Ele pode me tirar daqui. Se ele tem poder, então ele me tira daqui. Ele estava pensando no físico. Ele estava pensando numa coisa que seria assim, temporária. Se Cristo salvasse aquele ladrão da cruz, ele teria a libertação física, mas e a libertação espiritual? E aquele ladrão só pensou nisso, no imediato. E agora que nós vamos falar do outro ladrão. Veja aí o versículo 41. Quando o outro ladrão, nós chamamos de Dimas, diz que ele dá uma repreendida no outro ladrão, depois que ele fala o que a gente leu no versículo 39. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Perceba a diferença de um ladrão para o outro. Um está pensando, eu quero sair daqui, eu estou sofrendo aqui, e ele quer só se libertar, assim como nós quando vamos a Cristo, só quando estamos doentes, só quando falta um emprego, só quando
a gente tem um parente que está passando por uma dificuldade, só quando nós fazemos algo errado, e fala assim, meu Deus, e agora, o que eu faço? Não sei. Então aí a gente recorre a Cristo. Não que a gente não deva fazer isso. É claro que a gente tem que fazer. Quando você precisa de um emprego, quando você está em dificuldade, você tem que ir a Cristo, você tem que ir a Deus. Isso é óbvio. Só que não é só quando você precisa de algo assim. O outro ladrão, diferente, olha só qual que é a atitude diferente do outro ladrão, do outro malfeitor. Ele confessa o pecado dele, digamos assim. Ele diz, nós merecemos, os nossos atos nos colocaram aqui. O outro ladrão, ele não dá desculpas. Ele não põe culpa na circunstância ou entre as pessoas, porque às vezes a gente peca, a gente faz algo errado, a gente diz assim, não, mas eu fiz isso porque fulano me provocou. Ou eu fiz isso porque não tinha jeito. Eu tinha que fazer isso. Eu não tinha opção. Tem uma música do Arautos do Rei que é muito bonita. Ela fala assim, ó, pecado não se explica. Pecado se paga. E ele termina falando, e Cristo pagou por mim. A gente não tem que dar justificativa para pecado. Você cometeu um pecado, meu irmão. Todos nós cometemos. Eu cometi muitos pecados nessa vida. E, infelizmente, enquanto Cristo não voltar, eu vou acabar caindo ainda. Não, a gente fala assim, né, que vai pecar ainda. Não é porque a gente quer pecar. Porque uma coisa é você cometer pecado e a outra coisa é você praticar o pecado. Uma coisa é eu estar numa situação e, de repente, eu cometo um pecado. Não foi planejado, eu não queria fazer aquilo, mas eu fiz. Isso é cometer um pecado. Outra coisa é, eu sei que é errado, mas eu vou fazer mesmo assim. Isso é praticar o pecado. É diferente, e é rebelião isso contra Deus. Então, enquanto Cristo não voltar, a gente vai continuar cometendo pecados nessa vida. E o outro ladrão, ele simplesmente fala assim para Cristo. Veja o versículo 42, de Lucas 23, versículo 42, fala assim, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse ladrão, ele viu que aquele homem na cruz não era uma morte normal, ele não era um homem qualquer. Ele sabia que aquele homem na cruz tinha algo de especial. E quando ele pede, ele não pede assim, Senhor, me tire da cruz, tire o meu sofrimento. Não, ele fala, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconheceu Jesus como rei, estando Jesus ainda numa cruz, pregado. E esse é o nosso problema. Às vezes a gente aceita Jesus como nosso salvador. Jesus morreu na cruz, ele salvou os nossos pecados. Isso é lindo e é realmente. Então a gente aceita o perdão, mas a gente não aceita Jesus como Senhor e Rei em nossa vida. Aceitar Jesus como Senhor e Rei é falar assim, Senhor, eu vou te obedecer, eu vou fazer a tua vontade. Mas muitas vezes a gente não faz isso. Eu trouxe um vídeo, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Ele está em inglês, então vocês vão ter que ver a legenda ali. Quando a gente não aceita Jesus como Senhor, ou seja, aquela pessoa que vai tomar decisões por nós, aquela pessoa que toma decisões em nossa vida, quando a gente não aceita Ele, nós vamos agir dessa maneira. Prestem atenção no vídeo, por favor. Jesus, I have decided to give you this. Really? Yeah. You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions, so you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one cheeking it here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem? There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately.
Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but, see, You do? you don't know the whole situation, you know? Oh, well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure, Jesus, you don't understand pressure, okay? This isn't working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it. No, I'm not going to take it. You have to give it to me. Okay, here. Kathleen, make a choice. I can't. You just did. Deu para entender a situação? Todo mundo, é uma metáfora, mas todo mundo tem um banquinho onde toma as decisões. Quem senta nesse banco? Você? E aí eu pego Ezequiel que diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. É Jesus que senta? Você está empurrando ele, deixando ele na beiradinha? Jesus tem que ser soberano em sua vida. Todas as suas escolhas têm que passar pelo filtro de Jesus, digamos assim. Pela peneirinha de Jesus. Mas o que acontece é, a gente sabe que muita coisa que a gente faz é errada. E aí Jesus diz assim, não! E você, como não? A gente não está aceitando Jesus como Senhor, só como Salvador. Jesus, eu acredito em você. Eu aceito a sua salvação. Mas eu não aceito que o Senhor reine sobre mim. E esse é o nosso problema. Aquele ladrão, quando ele aceita Jesus, que está morrendo por causa do pecado, que é a terceira cruz, e é a terceira morte que a gente falou, que a primeira morte é o primeiro ladrão que está à esquerda, que ele morre no pecado. O segundo ladrão, Dimas, ele está morrendo para o pecado. A partir daquele momento ele aceita Jesus como Senhor, e a gente vai entender um pouco mais porquê. E Jesus morre por causa do pecado. E Dimas, quando aceita Jesus, ele não aceita um Jesus como as outras pessoas estavam aceitando, porque Jesus multiplicava pães e peixes, ele fazia curas, ele era a esperança de libertação de toda uma nação, que eles acreditavam que o Messias viria libertar Israel de Roma. Era isso que eles acreditavam. Só que Dimas, ele aceita um Jesus que ele não pode curar as pessoas, não pode multiplicar pães e peixes, porque ele está com as mãos pregadas. Ele não pode andar até as pessoas e curá-las, porque os seus pés também estão pregados. Jesus, ele não poderia ensinar mais ninguém, porque os seus discípulos tinham abandonado ele. Cada um foi para um canto e estava somente João ali diante da cruz. Ele não tinha como ensinar mais ninguém. E é esse Jesus que esse ladrão aceita. Isso aqui é uma opinião minha, tá? Não é bíblico, mas Jesus diz que o centurião era o homem que ele já tinha visto com mais fé. Talvez até aquele momento esse homem, esse ladrão aqui, foi o homem com mais fé. A Bíblia não fala isso, tá? Isso é uma interpretação minha. Porque que fé é essa que acredita nesse Jesus que não tem mais nada para oferecer? Na visão, olhos humanos, é claro que eu estou falando. Mas Jesus responde no versículo 43. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje. Quer dizer, em verdade te digo hoje. Hoje eu estou te dizendo isso, né? Estarás comigo no paraíso. É o que Cristo disse para aquele ladrão. E era o que ele precisava ouvir. Jesus tem mais do que a gente pode pedir. Ele tem, se a gente pede coisas aqui, a gente não tem noção o que ele tem para nós, que é o céu, que é a vida eterna. O mundo, ele tende a homenagear os seus homens que foram grandes libertadores. Por exemplo, passou um feriado agora, que foi que feriado que foi? 7 de setembro. E 7 de setembro a gente comemora o quê? Independência do Brasil. E quem foi o libertador do Brasil? Cadê? Quem é que foi nas aulas de história aí? Lá no ensino médio, lá na 5ª, 6ª série. Quem é que libertou o Brasil de Portugal?
Quem? Não, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Isso foi 380 anos depois. Chama-se Dom Pedro I. Esse camaradinho aí. E, infelizmente, ele assinou um documento que foi queimado lá no Museu Nacional. Infelizmente, a gente perdeu esse documento. Que ele declarou, esse feriado, foi ele que declarou esse feriado. Esse documento foi queimado no incêndio que teve no dia 2. Todo ano, a gente para no dia 7 de setembro e comemora. E a gente, quando vai se lembrar, a gente dá uma procuradinha na história, a gente vê que Pedro Álvares Cabral não, Dom Pedro I foi o nosso libertador de Portugal. Temos também, por exemplo, se a gente for olhar para a América do Sul, nós temos aí lá no Argentina, Chile e Peru. Tem o libertador de lá também. Dom Juan José Martínez. E esse camarada também, ele libertou Portugal. Simão Bolívar libertou também muitos países da América do Sul. Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. Esse camarada libertou 4 países da Espanha, que era a colonizadora desses países. E ele libertou esses países de quê? Do jugo, da escravidão que essas colônias impunham. Por quê? Portugal, ele vinha para cá e ele fazia o que ele queria. Quer para o Brasil? Leva para o Brasil embora. Quer ouro? Leva ouro embora. E você não podia falar nada. É como se eles fossem donos do Brasil. E eles declararam liberdade. E Jesus, na cruz, declarou que você é livre para escolher. Você tem nas suas mãos uma opção. Aqui está na sua mão o seu banquinho das suas escolhas. O que você vai fazer com ele? Você vai sentar e decidir, influenciado pela suposta liberdade que você acha que tem, ou você vai falar assim: Jesus, aqui nessa terra não temos liberdade. Aqui nessa terra eu não consigo decidir. Eu quero que o Senhor escolha por mim. Eu desejo que cada um nessa noite faça essa escolha. Escolha que Jesus escolha por você. Que Jesus tome suas decisões. Porque tem pessoa melhor para confiar? Aquele que não falha, aquele que não muda, aquele que não se arrepende, aquele que não é homem para que minta. Na mão desse homem, Deus, que é Jesus, que você deve entregar o seu banquinho de tomar as decisões. Em Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, quem somos nós, ó Deus? Quem sou eu para que o Senhor se humilhasse tanto a ponto de virar homem e morrer a pior das mortes que tinha, Deus? Se humilhou, morreu por mim, ó Deus, e por cada pessoa que está aqui hoje, ó Pai. Deus, o que eu poderia fazer para te retribuir tamanho amor? Não tem nada, Deus, nada que eu possa fazer, ó Deus. Eu só posso te agradecer, ó Deus, dizer muito obrigado, Senhor. Eu não quero te aceitar apenas como Salvador. Eu quero te aceitar como Senhor da minha vida, Deus. Pegue o banquinho das minhas decisões, ó Deus, e reine nele como se fosse um trono, ó Pai, porque o Senhor é um rei. Então, tome decisões por mim, ó Deus, porque que decisões seriam melhores do que as suas, ó Deus? Nenhuma. Nos dá humildade para fazermos isso, entender que não temos liberdade nessa terra, ó Deus. Seremos livres se o Senhor nos fizer livres, ó Deus, e é o seu maior desejo, Pai. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. Nos ajude a passar por todas as dificuldades que temos aqui na terra, ó Pai. Temos muitas necessidades, nós temos necessidades físicas, nós precisamos comer, precisamos de trabalho, precisamos de saúde, precisamos de família, precisamos da comunhão da igreja, nós precisamos de amigos e irmãos, ó Deus. E o Senhor nos dá tudo isso, ó Deus. E nós devemos viver Mateus 6,33, que é buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. E todas essas coisas que eu acabei de falar serão acrescentadas, Deus. Nos dá fé para crer nisso de maneira que não nos preocupemos, ó Deus. Porque no livro de Provérbios o Senhor diz que os justos recebem todas essas coisas enquanto dormem, ó Pai.
Então nos dá fé para acreditar nisso, ó Deus, que o Senhor cuida de nós. Se o Senhor cuida das aves, cuidará de nós, ó Deus. Se o Senhor veste o lírio, muito mais amor tem por nós, ó Pai. Nos dá fé para confiar nisso, ó Deus. Que não precisamos nos preocupar com nada, porque temos um Pai que cuida de nós, ó Pai. Temos uma semana finalizando, ó Deus, e dias para nos prepararmos para o sábado. Que nós venhamos aqui na igreja no sábado, ó Deus, te adorar em espírito e em verdade. É tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém.